Opa, nono ano, vocês estão aí? Calma, foi só uma pausa pro lanche. Vamos voltar? É hora da história. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Hora da História, dessa vez parte 2. Vamos lembrar, no vídeo anterior a gente trabalhou sobre a Primeira República no Brasil, não foi? Agora nós vamos para a segunda parte. Vamos fazer uma revisãozinha do que a gente viu no vídeo anterior. Vimos que o Brasil antes era um império, não é verdade? Tínhamos um imperador, mas isso até 15 de novembro de 1889. O que aconteceu? O exército e a elite deram um golpe no imperador e o Brasil agora não é mais um império, o Brasil se torna uma república. Temos até feriado para isso. Foi o dia da proclamação da república. Qual a diferença? Agora que não seremos mais governados por um imperador, seremos governados por um presidente. E aí quem vai ser os nossos primeiros presidentes? A gente viu também. Podemos dividir a Primeira República em duas partes. República da Espada e a República Oligárquica. Vamos falar um pouquinho mais sobre a República da Espada. Por que ela ganha esse nome? Porque ela foi formada por militares. Não eram os militares que tinham o poder e a autoridade agora? O nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, falamos dele, não é? O nosso segundo presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Esses vão ser os primeiros presidentes da nossa história e a gente está tendo presidente até hoje, não é? Foram militares, num governo provisório. Por isso que chamamos de República da Espada. Tudo estava mudando nesse novo Brasil e as leis tinham que mudar também, não é? Sobre elas que a gente vai falar agora. Ainda no governo do Deodoro da Fonseca, foi promulgada uma Constituição para o Brasil. Como assim uma Constituição? Uma lei. Afinal de contas, o Brasil mudou muito, não é? Não somos mais um império, somos uma república, precisamos de uma nova lei. Olha a fotinha dessa Constituição aí. O Brasil já tinha Constituição antes? Já. Lá na época do Império, Dom Pedro I promulgou a nossa primeira Constituição, mas ela já estava desatualizada, afinal de contas o Brasil não é império mais. Precisamos de uma nova lei. E vamos falar um pouquinho sobre essa nova Constituição que passou a valer. Ela foi a segunda da história do Brasil, mas a primeira como república. A outra tinha sido império, lembra? Essa é como república. E ela definia já na capa: o nome oficial do país é Estados Unidos do Brasil. Peraí, você já ouviu falar nesse nome em algum lugar, né? Pode copiar, só não faz igual. Estávamos imitando quem, gente? O nosso modelo como nação nessa primeira república eram os nossos vizinhos do norte, os Estados Unidos da América. A elite brasileira sempre sonhou em ser igual à elite norte-americana, tanto que copiou até o nome. O nome oficial do Brasil era Estados Unidos do Brasil. E não foi só o nome, não. Vamos para um exemplo. Essa aqui é a bandeira do Império. O Brasil era um império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não somos império mais. Então vai ter que mudar também a bandeira, não é? E aí a galera teve a ideia de fazer essa bandeira aqui. Dá uma olhada nessa bandeira, gente. Parece com qual? Estávamos copiando na cara dura os Estados Unidos. Ainda bem que essa bandeira não ficou por muito tempo, ela ficou só por alguns dias. E aí eles reformularam e aí virou essa bandeira que todo mundo já conhece. Se olhar bem, ela é quase igualzinha à bandeira do Império, só mudou o símbolo imperial do meio, não é? Mas pelo menos não ficou com aquela bandeira na cara dura de Estados Unidos do Brasil. Mas o nome era esse. Outro exemplo é essa nota de dinheiro aqui, ó, 5 cruzeiros. E olha o nome oficial escrito em cima da nota: Estados Unidos do Brasil. Estávamos copiando na cara dura. Outra característica importante dessa nova Constituição é que pela primeira vez o poder vai estar dividido em 3 partes. Como assim, poder dividido? Significa que agora o poder não está nas mãos de uma única pessoa, ele está dividido. Na Constituição anterior, lá do Império, o poder era dividido? Sim, só que não eram em 3, ele era dividido em 4 partes. Vamos lembrar, lá existia o tal do poder moderador, não é? O poder que estava acima de todos os poderes. E quem era esse poder moderador acima de todos? O próprio imperador. Tem imperador agora? Não tem imperador mais, não é? Então o poder moderador ele não mais existe. Nessa nova Constituição da República, o poder está dividido em 3 partes. Quais são elas? Executivo, Legislativo, Judiciário.
Você sabe quais são as três? O que cada uma delas faz? Vamos lá. No Brasil, como em vários outros países do mundo, nós temos até hoje essa divisão de três poderes. Quais são eles? O executivo, o legislativo e o judiciário. O nome você já está careca de saber, mas vamos ver um pouquinho o que cada um faz, qual a função de cada um deles. Começando pelo executivo. O executivo, ele administra o país. O executivo, ele é a espécie de gerente desse país inteiro. É ele que vai decidir o que fazer com o dinheiro, é ele que vai fazer as obras, é ele que vai gerenciar a saúde, vai gerenciar a educação, ou seja, o executivo executa o poder. E aí, quem é o responsável por todo o executivo? Quem é o chefe do executivo do país? O presidente da República. Pois é, ele mesmo. Ele não, mas ele mesmo. Esse é o chefe do executivo, mas ele não governa sozinho. O chefe do executivo, o presidente, ele tem a função de nomear os ministros. O ministro da Educação, o ministro da Saúde. Pois é, ele que nomeia todos os outros ministérios. Os ministérios auxiliam a governar. Mas o grande chefe do executivo é o presidente da República, eleito em eleições. Mas o presidente da República não tem todos os poderes. Ainda bem, né? Ele não manda sozinho. Para governar junto ao presidente, nós temos o outro poder, o poder legislativo. Quem faz parte do poder legislativo? O poder legislativo ele é o responsável por criar as leis. Eles que votam e aprovam o que vai ser lei e o que não vai ser lei no país. Por exemplo, para criar uma nova Constituição ou alterar essa que a gente já tem, quem faz isso não é o presidente. Quem faz isso é o poder legislativo. Quem faz parte do poder legislativo? Os deputados e senadores. E aí aqui entra muita gente. No Brasil nós temos 513 deputados. E nós temos 81 senadores. Onde eles trabalham? Lá no plano. Aquele prédio lá que parece uma cumbuca virada para cima, uma cumbuca virada para baixo. Ali são a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. O chefe do Poder Legislativo é o presidente da Câmara. Hoje esse cara aí, o Rodrigo Maia. Mas ainda assim dá para ver que é muita gente. Além de criar as leis, o Poder Legislativo ele também tem uma função muito importante, que é de fiscalizar o Executivo. É de ver o que o Executivo está fazendo, o que o Executivo tem que fazer, e aí de vez em quando dá uma cutucada lá e fala, ei, trabalha direito. Essa é uma das funções dos deputados, essa é uma das funções dos senadores. Mas não é só o executivo e o legislativo. Temos outro poder que também está vigiando todos, que é o poder judiciário. Quem faz parte do poder judiciário? O poder judiciário é aquele responsável por aplicar as leis. É ele que vai julgar se alguém não cumprir as leis. Se alguém fizer algo de errado, quem vai fiscalizar e julgar é o poder judiciário. Os chefes do judiciário são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Supremo. Dá para ver a importância deles, não é? Mas não são somente eles. Todos os juízes no Brasil fazem parte do poder judiciário. Não são eles que julgam as leis, não são eles que julgam os crimes. Esse é um dos três poderes. Outra característica muito importante dessa Constituição de 1891 é aquela que vai definir as regras das eleições. Afinal de contas, agora a gente precisa escolher quem vai ser o presidente, não é? Como é que se escolhe? No voto, nas eleições, assim como fazemos hoje. E para isso precisava de algumas regras bem definidas. A primeira dessas regras que a Constituição estabelecia era que as eleições agora vão ser através do voto direto. O que significa um voto direto? Voto direto é aquele em que a população escolhe diretamente quem é que vai governar. Como assim? O povo diretamente escolhe quem vai ser o seu governante. É assim que funciona no Brasil hoje, não é? O povo escolhe e aquele que vencer governa. A gente vota direto no presidente que a gente quer, a gente vota direto no governador que a gente quer. Se ele vencer, ele é eleito. O contrário do voto direto é o voto indireto que não é executado no Brasil hoje. Como assim? Não é o povo diretamente que escolhe. Um grupo de deputados reunidos que vai escolher quem vai ser o governante. Não era assim que definia. No Brasil, tanto hoje como naquela época, o voto ele era direto. O povo era chamado para as eleições. Assim como é hoje, não é? De 4 em 4 anos não acontecem eleições aqui. Outra característica importante dessa Constituição é que ela definia as regras das eleições de quem pode votar. Todo mundo podia votar naquela época? Não. Hoje no Brasil, o voto é universal. O que isso significa? Todos os cidadãos plenos, ou seja, mais de 16 anos, se você não tem nem 16 anos, nem cidadão pleno você é, hein? Mas os que têm mais de 16 anos podem votar, podem participar das eleições.
Naquela primeira república não era assim. O voto não era universal, era um voto censitário. O que isso significa? Eles estabeleceram algumas regras. Se você faz parte desse grupo que eles elegeram, você pode escolher, você pode votar, você pode participar da política. Quais eram essas regras? A primeira delas a definia. Para votar nesse Brasil, precisa ser homem. Está excluindo alguém aqui? Sim, está excluindo metade da população brasileira. As mulheres não podiam votar. As mulheres não eram bem-vindas na política. Essa primeira república começa entendendo como política como coisa de homem. E mulher faz o quê? Mulher cuida da casa, mulher cuida dos filhos. Era assim que se entendia o Brasil naquela época. Você concorda com isso? Já dá para perceber que essa nossa Constituição ela é machista, não é? Mas não parava por aí. Além de ser homem, tinha que ter mais de 21 anos. E um detalhe muito importante, tinha que ser alfabetizado. Pode parecer bobo, mas naquela época, quase ninguém era alfabetizado no Brasil. Quem era alfabetizado? Quem tinha estudado? Quem tinha condições de estudar? Os filhos da elite, aqueles que iam estudar fora, em Portugal, em Paris, ao longo da Europa e tudo mais. Esses voltavam para o Brasil e eles eram considerados cidadãos, dignos de escolher, dignos de votar, de serem votados. E todo o resto do povo, o povão, esses aí não eram nem lembrados. Vale lembrar que boa parte da população brasileira era formada por negros, ex-escravos que tinham acabado de ser libertos. Escravo, estudava, e agora eles foram libertos. O que eles vão fazer da vida? Eles não são bem-vindos na política. Já dá para ver que essa nossa primeira república, através das leis, ela era machista e racista. Então é isso, galera. Essa foi a segunda parte do nosso vídeo. A gente vai encerrar por aqui, vamos fazer uma pausa, tomar um café. No nosso próximo vídeo, a gente vai trabalhar de outro aspecto importante da Primeira República, que é sobre a República Oligárquica, os coronéis, café com leite, tudo isso mais. Beleza? A gente se vê. Até a próxima.